A reitora da UNB não quis ficar de fora e se juntou oficialmente à perseguição a mim agora. Ela decidiu me suspender por singelos 60 dias das aulas de História da África, é claro, né? E História do Brasil também. E você sabe como que isso foi feito? Foi feito sem sequer me dar direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu não tive o direito de poder falar no processo e sequer tomar ciência do que estou sendo acusado. Simplesmente, no dia de ontem, sexta-feira, já depois do expediente, quase 7 da noite, eu recebo um e-mail do Departamento de História me comunicando acerca da minha suspensão cautelar, que é basicamente quando a reitora decide, sem falar nada com você, com o sancionado, com quem sofre essa penalização, te suspender. É mole. Aí isso não confirma a minha tese, o que eu estou sempre falando, que se você pensar de uma maneira divergente, por mais que seja com todo o respeito do mundo, como eu tenho feito, você será perseguido de todas as maneiras? Isso é ou não é perseguição? Eu sou ou não uma vítima desse autoritarismo? Os fatos estão aí para quem quiser enxergar. Essa é a realidade. Aí eu vou ler para vocês aqui o nível desse e-mail e também do despacho decisório que fundamenta essa decisão dela. Vamos começar aqui pelo e-mail, então. Olha o título, hein? Comunicação de suspensão cautelar, Departamento de História. Prezado discente Wilker Leão, informamos que a reitoria da Universidade de Brasília determinou, abre aspas, a suspensão cautelar do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, pelo prazo de 60 dias das disciplinas História da África, turma 1, código tal, História do Brasil 1, turma 1, código tal, fecha aspas. Conforme o regulamento disciplinar, artigo 12, parágrafo 2º, abre aspas, ao aluno suspenso é vedado praticar atos da vida escolar, fecha aspas. Que democrático, né? Que abertura para o pensamento contrário. É muito mais fácil me calar dessa maneira do que em sala de aula, né? Provem que eu estou errado, provem que eu sou um mau aluno, que eu sou um baderneiro, que eu estou lá só para sabotar, né? Conforme o professor de História da África me chama aí de sabotador, ele sabotou a nossa disciplina, não dando aula por quase 2 meses, que a gente já vai fechar agora em dezembro, e eu que sou o problemático da sala, eu que causo problemas, eu que mereço não participar da vida escolar, sendo que ele me privou e privou todos os outros alunos de ter acesso à aula, a qual ele é obrigado a dar, ele recebe salário para isso? É mole a justiça nessa sistemática toda ou a perseguição? Portanto, sua participação nas aulas mencionadas está vedada durante o período de suspensão, ou seja, o semestre inteiro, né? 60 dias é o resto de semestre que a gente tem. Departamento de História, UNB, hashtag tamo junto para fazer a diferença. Estamos juntos com quem pensa como a gente, que fique claro, né? Essa é a postura deles. Se você pensar de forma diferente, é claro, a gente não tá junto coisa nenhuma. É a gente aqui tendo aula e é você lá bem longe, afastado completamente dos atos da vida escolar, né? Que beleza. E agora vamos partir para a leitura do despacho decisório da nossa caríssima reitora aqui, que fundamentou muito bem, como eu vou mostrar para vocês agora, essa minha suspensão, que não é autoritária de forma nenhuma, né? Eu tive todo o direito de me defender, foi tudo bem estruturado, com prazos certinhos, né? Olhem só o nível da coisa aqui. Despacho decisório número tal, processo tal, interessado, Instituto de Ciências Humanas. Trata o processo número tal da conduta do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, e de sua prática de realizar gravações em sala de aula sem a devida autorização, ocasionando prejuízo ao regular andamento de disciplinas, resultando inclusive em suspensão dessas aulas e, por consequência, ocasionando prejuízos também aos estudantes matriculados nessas disciplinas. Ai, é rir para começar e deixar essa risada aqui, né? Lembrando que o mínimo que precisa haver para que ela faça essa suspensão, que já é absurdamente autoritária, é que essa decisão esteja fundamentada. Aí ela faz constar aqui que o ato problemático é eu gravar sem a devida autorização. Mas com base em quê? Com base em que norma? Você referenciou a norma que exigiria que eu tivesse uma autorização para gravar? Cadê ela? Ela não consta aqui. Você não fez o mínimo de fundamentar a sua decisão com base em uma norma administrativa que seja da UNB, uma lei, no que quer que seja em termos de norma. Não tem fundamento nenhum. Ela só diz da boca dela aqui, da mãozinha que digitou aqui, que foi sem a devida autorização. Mas eu não preciso de autorização. Com base em que eu precisaria de autorização? Ela teria que fazer constar isso, né? E não fez. E o segundo ponto que ela apresenta aqui é que essa minha atitude de gravar sem autorização ocasiona prejuízos ao bom andamento da aula, sendo que nesse caso mesmo de História da África, que é o que originou o processo que deu nesse despacho aqui, foi ele que suspendeu as aulas, foi ele que atrapalhou
atrapalhava todas as aulas. A gente tem um registro aqui no canal de 4 aulas sobre o Wilker Leão. Ele atrapalha o bom andamento da aula, transformando a aula em ataques pessoais a mim. Isso sequer é considerado, esse fato de que quem atrapalha é ele, e ele se utiliza da aula, que deveria ser didática sobre a história da África, para proferir diversos ataques a mim. Isso é completamente desconsiderado. Aí ela continua dizendo que essa minha atitude gerou, inclusive, a suspensão das aulas, que eu fui suspenso de História da África e História do Brasil, e ela começa com a sua primeira mentira de dizer que ocasionou a suspensão dessas aulas, sendo que História do Brasil, a matéria está correndo tranquilamente até hoje. E por óbvio, como vocês sabem, História da África está suspensa por causa do professor, com base num boletim de ocorrência absurdo que originou esse processo, esse despacho aqui. Eu vou deixar o vídeo no izinho aqui, para quem não tiver visto ainda, pegar toda a explicação lá, mas é uma suspensão que basicamente se fundamenta num absurdo de uma ameaça que esse cara recebeu de alguém aleatório, aí ele atribui a mim de uma maneira que pode ser até criminosa, no sentido de denunciação caluniosa, e é considerada plausível para dar na suspensão da aula e nesse despacho que me afasta das aulas, porque provavelmente então vão voltar com a História da África, né? E eu já vou adiantar aqui para vocês que isso não vai ficar por isso mesmo, né? Não vai ficar barato. Eu vou recorrer ao judiciário, já estou preparando a peça aqui, amanhã mesmo, domingo, no máximo na segunda, eu já vou impetrar o meu mandado de segurança lá para garantir o meu direito, no mínimo, aqui em primeiro caso, ao contraditório e ampla defesa no âmbito desse processo. Vai ser o meu maior questionamento, porque é um absurdo completo. Eu vou mostrar para vocês a fundamentação aqui, de que eu seja vedado de poder me defender com base em um iminente perigo que eu causo. Que iminente perigo é esse que a gente está tendo aulas de História do Brasil até hoje e História da África? A gente teve tranquilamente até ele suspender as aulas e ficar durante um período de 2 meses com aulas suspensas. Por que não ter me suspendido antes de ele causar essa suspensão das aulas, para que as aulas continuassem correndo normalmente, já que eu causava um iminente perigo ali, um dano imediato? Olha o nível da inteligência dessa fundamentação, mas a gente vai entrar nos detalhes logo mais na sequência da leitura aqui. Vamos continuar com o resto da explicação desse primeiro parágrafo aqui. Que aí, na linha do que eu já estava explicando para vocês, ela vem na sequência dizer que essa suspensão das aulas, por consequência, ocasiona prejuízo aos demais estudantes matriculados nessas disciplinas, né? Aí eu já falei para vocês, História do Brasil continua correndo. Estava lá na aula quarta-feira. História da África, como eu disse para vocês, foi ele lá em outubro, 31 de outubro, que deu a última aula e logo na sequência suspendeu a disciplina, prejudicando todos nós, alunos matriculados. E por que então, se o meu perigo ali, o perigo da minha presença era iminente, causava um dano imediato, eu não fui suspenso naquele momento, dessa forma cautelar, sem poder me defender, se havia um perigo de dano mesmo irreparável naquele momento? Só 2 meses depois que eu poderia estar exercendo o meu contraditório, a minha ampla defesa, que decidem me suspender dessa maneira, para que eu não possa mais participar do restante da disciplina. Fica aí a questão no ar, né? E eu vou levantar no judiciário para o magistrado ter ciência do absurdo que estão fazendo para simplesmente, de forma autoritária, me tirarem de sala de aula. Que obviamente é isso que eles querem. Eles não querem resguardar direito de ninguém. Tá muito claro aqui. Eles só querem me prejudicar e me calar. E não vão conseguir. Meu, a chuva aqui tá braba agora. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas está chovendo. Barulho com certeza vocês vão ouvir. Eu espero que não atrapalhe muito, mas eu fiquei um tempo esperando aqui parar, não parou, então vamos dar sequência à leitura do despacho da nossa caríssima reitora aqui, onde ela continua. No exercício das atribuições a mim conferidas em respeito aos princípios da supremacia do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público, da legalidade, da motivação e da garantia do direito de terceiros de boa-fé ao acesso à educação assegurado pela Constituição Federal de 1988, supremacia do interesse público, o primeiro aqui. Engraçado que esse é o meu principal fundamento para realizar a fiscalização que eu faço em sala de aula, né? E ignoram completamente, querendo levantar sempre direitos individuais dos professores ou de determinado aluno frente ao meu interesse na representação de vocês, ou seja, ao nosso interesse coletivo, que é supremo, que está acima dos direitos individuais, de fiscalizar o que consideramos ser, e eu tenho provado ser, doutrinação em salas de aulas para o espectro ideológico da esquerda. Então ela se utiliza dessa lógica aí agora contra mim para me expulsar de sala de aula, para eu poder exercer de fato essa fiscalização em atenção à supremacia do interesse público. Curioso, né? Curioso. E o segundo princípio que fundamenta a decisão dela, olha aqui, ó, continuidade de prestação do serviço público.
Como assim? A gente acabou de conversar aqui sobre as aulas de História da África suspensas há 2 meses. Como que vai haver a reposição desse tanto de aula de 2 meses suspenso a essa altura do campeonato, que o restante do nosso semestre representa um semestre e meio, basicamente agora que a gente vai entrar em recesso das festas de final de ano, né? E voltaremos em janeiro. E o semestre termina em 22 de fevereiro, que geralmente termina antes. Mas o máximo da previsão que consta ali do calendário é 22 de fevereiro, ou seja, basicamente 1 mês e meio de aula para você repor as aulas atrasadas de 2 meses e continuar com o calendário à ementa da disciplina, né, para esse restante de 1 mês e meio. Você tem que viver em função da matéria agora? Por que, de novo, não continuaram essa disciplina no momento em que se pensou em suspender ela? Adotaram essa de suspender a mim, então? Por que não foi feito naquele momento? Será que o interesse mesmo é da boa continuidade das aulas? Mais uma vez, isso é mentira. E da legalidade, é claro, né? Que legalidade é essa? A gente já falou também aqui, vamos nos repetir, sobre a falta de norma para fundamentar a proibição à minha gravação do jeito que eu faço, para precisar eventualmente de uma autorização. Qual que é a norma que baliza essa necessidade de autorização, com base no princípio da legalidade, por exemplo? Você está dizendo que você se baseia nele, né? Você se fundamenta no princípio da legalidade. Cadê a norma? Cadê a lei? Ela não existe. Aí o princípio seguinte aqui é o da motivação, que eu não entendi direito qual que é essa motivação dela aqui, porque com base em tudo que o direito representa, né, o direito dela agir como está agindo, inclusive, ela vai em sentido contrário a toda essa lógica. Ela não quer a continuidade do serviço público, porque as aulas estão suspensas há 2 meses. Ela não está respeitando a legalidade. Ela está agindo imotivadamente, porque a motivação para ela agir em suspensão cautelar seria no momento de se pensar a suspensão das aulas. Aí você me suspenderia cautelarmente ao invés de suspender a disciplina. Então, nesse momento, já passou essa motivação, esse interesse, a motivação jurídica de você fazer isso, que seria para aquele momento e não para isso. Aí o outro aqui, né? Garantia de direito de terceiros de boa fé, porque eu tô de má fé completa, né? Tem que deixar claro aqui que são só os terceiros de boa fé, que não é o meu caso, né? Ao acesso à educação assegurado pela Constituição de 88. Novamente, as aulas foram suspensas lá, 2 meses atrás. E as de História do Brasil estão correndo normalmente. As aulas correm em perfeito controle do professor. Eu nem falo muito nessa disciplina. Vai ser muito disposição de absurdo de como, na minha opinião, as aulas são jogadas fora. E no final das contas não se ensina nada sobre o que de fato deveria se ensinar sobre Brasil Colônia, que é o conteúdo de História do Brasil 1. É muita jogação de conversa fora que acontece lá, por exemplo. E já temos 2 vídeos aqui no canal e vai ter muito mais porque eu já tenho uma porrada gravada. Então podem até tentar me suspender, que eu vou reverter no judiciário, mas eu já tô cheio de vídeos também para postar aí por um bom tempo, viu? Vão ter que me engolir. E aí ela segue aqui: adoto como fundamento deste ato a nota número tal da AGU, aprovada pelo despacho número tal da AGU também. Aí olha que engraçado sobre essa nota e despacho da AGU aqui. Eles me enviam esse e-mail só com despacho decisório da reitora. Mas elas fazem menção a esses 2 documentos importantíssimos, né? Os quais ela adota como fundamento, e eu sequer tenho ciência desses atos. Olha que justo, né? Olha que bem fundamentado todo ato, né? Você fundamenta em algo que você não dá ciência, além de não dar direito de defesa para a parte que é objeto de tudo isso, dessa perseguição, dessa penalização. É esse o nível da justiça aqui da UNB, viu? Aí ela segue fundamentando aqui o artigo 45 da Lei 9784, que a gente vai ler aqui agora. E basicamente essa Lei 9784 é a que trata de processo administrativo no âmbito da administração pública. Aí o artigo 45 diz aqui, em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Aqui já na primeira sentença a gente tem o cerne, o espírito de todo esse artigo acerca do que ele busca resguardar, que é basicamente a manutenção de uma ordem frente a um risco iminente. O que é um risco iminente? Eu acho que dá para chegar num consenso onde todo mundo considera ser um risco que está prestes a acontecer e bagunçar com tudo. Aí você precisa adotar uma decisão acauteladora para evitar que esse risco se materialize na realidade e bagunce tudo. O que não é o caso aqui, conforme a gente já falou 1000 vezes. As aulas estão suspensas há 2 meses e ninguém se importou com isso.
2 meses sem aula, que é praticamente impossível de serem repostas do jeito correto, do jeito adequado. Então, o outro requisito base, que é que essa providência cauteladora seja com base em uma decisão motivada, seja motivadamente, isso não se adequa ao caso concreto aqui, porque no momento que era para ter sido feito, não foi, não adianta querer fazer agora, não há motivação para fazer agora sem me dar o meu direito de defesa. Então, eu acho muito pouco provável de o juiz não entender no mesmo sentido. No final das contas, isso daqui vai ser só um despacho decisório que vai me gerar minha primeira grande vitória no judiciário contra a UNB. Aguardem aí que no início da semana, muito provavelmente, a gente terá essa boa notícia. E vamos continuar com a leitura aqui do despacho. E o artigo 65 da Instrução Normativa número 01 de 2023 do Decanato de Assuntos Comunitários DAC, para determinar a suspensão cautelar do discente Wilker Leão de Sá, matrícula número tal, pelo prazo de 60 dias, das disciplinas História da África, turma 1, código tal, História do Brasil 1, turma 1, código tal. Publique-se, registre-se, intime-se. Encaminhe-se à Secretaria de Assuntos Acadêmicos, SAA, para registro nos sistemas acadêmicos e ciência do interessado, ao Instituto de Ciências Humanas, ICH, para conhecimento e acompanhamento da implementação da medida, e ao Decanato de Assuntos Comunitários DAC, para conhecimento. E olha aqui que curioso, no próprio fechamento deles, eles encaminham para a SAA para que registro nos sistemas acadêmicos e ciência do interessado. Vocês viram aí a leitura do... Lembram, né? A leitura do e-mail inicial. Quem que me enviou? O Departamento de História, que é vinculado ao ICH, que é o Instituto de Ciências Humanas. E a SAA não me notificou. A determinação do despacho deles mesmos é para que a SAA me dê ciência imediata. E quem me deu foi o Departamento de História, porque tudo que eles querem é me ver longe o mais rápido possível da sala de aula. Então, por isso que o Departamento de História que me notificou neste momento, inadequado inclusive, mas em desatenção ao que o próprio despacho determina aqui, é a SAA que deveria me notificar. E só a partir da minha ciência eu não poderia comparecer à aula. Então, eu ainda posso comparecer às aulas e eu vou estar lá se a decisão do meu ajuizamento no judiciário saindo ou não, se a SAA não me notificar até a segunda-feira, que segunda-feira eu tenho aula de História do Brasil à noite. Então, se eu não receber a notificação deles, conforme consta do próprio despacho da reitora, eu vou lá, porque eu não estarei ciente. Quem tem que me dar ciência desse processo aqui é a SAA, não é o Departamento de História, não. Então eu ainda não estou ciente formalmente de acordo com os termos deles mesmos. Aí ela fecha assinando aqui, né, que a nossa caríssima reitora é a professora Rosana Reigota Naves, reitora. Inclusive, ela acabou de assumir, é o primeiro grande ato aí da gestão dela. Acabou de trocar de reitora. Opa, vamos lá ser autoritário e abusar da nossa autoridade com Wilker Leão, né? Aquele extremista sabotador lá, né? Que jeito de começar a gestão, né? Com certeza vai ser uma gestão muito boa aí da nossa nobre reitora. E é isso, né, pessoal? Terminamos aqui a leitura desse despacho decisório completamente teratológico, que é o termo jurídico que a gente utiliza para enquadrar algo monstruoso juridicamente, né? É isso daqui. Fundamentos completamente frágeis, em desacordo com a própria legislação, tudo uma bagunça completa. E o que eu posso garantir para vocês é que eu farei minha parte, tanto de comparecer lá se eu não for notificado corretamente nos termos deles próprios, quanto de recorrer ao judiciário no domingo mesmo ou na própria segunda. Eu já vou estar impetrando lá na Justiça Federal o meu mandado de segurança para garantir que eu possa continuar comparecendo às aulas enquanto eu me defendo desse processo, que eu tenho que ter o direito de defesa nele. Como a gente falou aqui, não há motivação alguma para eu sofrer essa decisão cautelar no momento agora sem me dar direito de defesa, porque não há motivação para isso. O momento onde haveria motivação já passou. Então, com base nessa claridade jurídica para a questão aqui, né, eu tenho muita esperança de que o judiciário vai deferir o meu pedido e eu poderei continuar em sala de aula, né? Então, farei minha parte e é isso que eu posso garantir a vocês. E como eu já disse para vocês, eu estou cursando 7 disciplinas, estou suspenso dessas 2 aqui, né, mas estou fazendo as outras 5 e a gente vai continuar com os vídeos no canal, que eu estou cheio de coisa para fazer, então me desculpem aí por não estar postando com a frequência que vocês merecem. Eu vou melhorar, eu vou dar o gás aí, vou duplicar minha energia aqui para fazer isso, mas eu garanto para vocês que aqui academicamente eu vou continuar questionando e é o que eu tenho feito. E por isso que eu estou sem tempo, eu estou em período de prova aqui,
tá uma correria, mas tô cheio de vídeo acumulado aqui para vocês, onde a gente está combatendo essa doutrinação terrível. Mas para além disso, vocês devem se lembrar aí que o meu Instagram foi hackeado recentemente, final de novembro, e agora ele está fora do ar, foi suspenso pela própria plataforma Instagram. Tô sem acesso algum ao meu perfil. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que recorrer, estou recorrendo, só que está no nível que recorrer administrativamente está demorando demais. A morosidade, a falta de vontade do Instagram é gigantesca, ele não quer te ajudar de jeito nenhum, então vou ter que ingressar com mais processo no judiciário, aí ingressarei novamente com outra ação no judiciário, vou fazer também no início dessa semana agora, e ficar na esperança, né, de o judiciário fazer sua parte e me devolver logo, o mais rápido possível, o meu perfil principal. Mas enquanto isso, como já não dá mais para esperar essa boa vontade, eu fiz um novo perfil, vou deixar aqui do lado para vocês, onde o arroba é @eu_wilkerleão. Facinho de você me encontrar lá. Como vocês estão vendo aqui, estou com zero tudo. Eu já vou ter, provavelmente, quando eu publicar esse vídeo, publicado lá esse despacho decisório aí, né? Para vocês já começarem a engajar lá, comentando, curtindo e a gente conversar sobre e fortalecer esse perfil aí. Então, se você puder me dar essa força, me siga lá. Vai ajudar demais aqui na continuidade do trabalho. Me siga lá, coisa nenhuma, meu. Não precisa mais não, porque você sabe o que aconteceu? Vou te contar o que aconteceu, meu amigo. Mais um perfil suspenso, na verdade mais outro, que suspenderam esse daí, esse que vocês estão vendo aqui, que é esse eu, Wilker Leão. Aí eu fiz o Wilker Leão de Sá, o arroba, meu nome completo, que já esgotei até as minhas possibilidades de arroba. Aí suspenderam também, mais outro. Ou seja, estão suspendendo qualquer coisa que eu crie vinculado ao meu nome. Sei lá o que é. São os meus celulares, que já está registrado com perfis anteriores meus, é o meu próprio nome. Ou seja, estou banidão de forma geral aí. Então agora é esperar um dia, quem sabe, a boa vontade do Instagram, ou um dia, quem sabe, a boa vontade do nosso querido Poder Judiciário. Então é viver agora esperando boas vontades aí, né? Então é para vocês verem o nível que a coisa tá. A coisa tá feia, a coisa tá preta. E eu conto com a sua força, porque é só isso que eu tenho, né, meu? Cara, apanhando de todo mundo, vocês devem estar vendo aí, né? Inclusive, devo receber comentários nesses vídeos aqui. Tô vendo os comentários de vocês também sobre bolsonaristas que estão me atacando agora. Parece que tem gente que não sabe do meu histórico com Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista, eu acreditei nele nas eleições de 2018, mas considero que ele traiu muitas das suas pautas, que inclusive é a pauta em que eu estou atuando hoje, que por ela ele não fez infelizmente nada, que é a doutrinação em sala de aula. O que Jair Bolsonaro fez? Com o mandato presidencial na mão, com as universidades federais sob o controle dele, ele fez alguma coisa? Eu deveria o continuar apoiando, sendo que ele não estava lutando por essa causa, e aí eu estou tentando fazer alguma coisa agora, e aí eu tenho que receber comentários nesse sentido aí de bolsonaristas que não estão sequer me ajudando nessa luta, que eu aceito. Se quiserem me ajudar, bolsonarista, seja lá quem for, quiser me ajudar a combater a doutrinação, estou aberto a isso, mas não tenho recebido ajuda nenhuma. Aí tenho que ouvir que eu que não sou de direita, porque eu não estou adulando o Bolsonaro, que, como eu estou demonstrando para vocês aqui nessa pauta mesmo, que é o teor do canal hoje, doutrinação, ele não fez nada, ele não combateu doutrinação, e para mim essa é a realidade. Então eu conto com o apoio de quem quiser continuar me apoiando e deixar claro que eu não estou enganando ninguém, essa é a realidade sobre mim, só que eu sou um cara que estou combatendo o combate no campo de batalha, estou tentando fazer alguma coisa para combater doutrinação. Então se você também é contra doutrinação, independente de nomes políticos, que a gente sabe que no geral são decepções, salvo raríssimas exceções, continue fortalecendo aqui, acompanhando, você é muito bem-vindo a estar aqui, independente de figuras partidárias que você vai apoiar ou não. Se você quiser me ajudar nessa luta de combater a doutrinação, conto com você aqui. Muito obrigado por acompanhar. Novamente, quem quiser dar uma força lá no Instagram também, vai ajudar demais. Sigo aqui na luta e vou atualizando vocês tanto lá no Instagram quanto em vídeos aqui, que a ideia é publicar na próxima semana vídeo pelo menos segunda, quarta e sexta, mas eu vou tentar fazer todo dia, porque vai ter essas atualizações para eu fazer para vocês aqui acerca do projeto também que aprovaram lá, gente de direita e gente de esquerda, políticos de ambos os espectros se juntando para aprovar a proibição de celulares em salas de aula de educação básica. Então ainda não envolve a universidade pública, ainda.
Mas os nossos filhos aí, as nossas crianças e adolescentes de educação básica, não podem ter o direito de estar com o celular lá sequer para se gravarem. A esquerda está se utilizando de uma pauta até legítima para proibir que você possa fiscalizar o mau professor em sala de aula, e é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que conversar de maneira mais profunda sobre isso, mas também eu já fiz um post aqui na aba comunidade, né, falando um pouquinho lá, a partir de um tweet que eu fiz lá no X, e se você quiser ter um pensamento inicial de como eu enxergo a questão, vai lá dar uma olhada, mas vai ter vídeo detalhando, que eu espero publicar na terça ou na quinta, né? Porque segunda e quarta e sexta vai ter vídeo de sala de aula. E é isso, acho que todos os recados foram dados. Vamos continuar o papo aqui nos comentários, que se eu não leio tudo, eu leio bastante. E é isso aí, muito obrigado por me darem essa força sempre. Tamo junto e até a próxima.